Nós vamos falar sobre, estamos a falar sobre o amor, as ferramentas do quê? Do amor inteligente, correto? E nós vamos dar uma introdução e você vai entender o que nós vamos falar. Para que não façam o quê? Espadas. Para que não façam espadas. Você vai entender isso agora. A palavra de Deus diz assim: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. O que o ferreiro faz? Calma. Só faz espada? Não, o ferreiro faz o quê? Todo tipo de ferramenta. O ferreiro trabalha com o quê? Com ferro. Então o ferreiro tem a habilidade de fabricar todo tipo de ferramenta, que são úteis no nosso dia a dia, sim ou não? Não tem ferramentas que são úteis? Mas o ferreiro é quem faz essas ferramentas, principalmente naquela época, que era um trabalho mais bruto. Então precisava-se dos ferreiros. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas e nem o quê? E nem lança. Sempre houve um conflito entre os filisteus e os hebreus. Os filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel. Sempre houve um conflito. Os filisteus dominavam a arte do ferro. Eles tinham os melhores ferreiros. Já os hebreus não. Os hebreus não tinham ferreiros, não tinham essa habilidade com ferro. Então o que eles faziam? Eles precisavam ir até a Filístia, aonde moravam os filisteus, contratar ferreiros para construir o quê? Espadas, armas. Deu para entender, sim ou não? Porque eles não tinham armas, eles não tinham espada. Malmente quem tinha alguma arma era o próprio rei Saul na época. Tanto é que Davi, quando foi enfrentar o Golias, Saul queria colocar o que nele? A sua armadura. E deu na mão dele a espada dele, do próprio rei. Olha, Davi, está aqui, você não pode enfrentar esse gigante, porque o Golias veio em nome dos filisteus, contra Israel. Deu para entender? E Davi queria enfrentar o gigante, mas o rei Saul, vendo que Davi era um menino, um garoto franzino, tipo assim, um Jorge assim, magrelo. Imagina você, um gigante, 3 metros, sei lá quantos metros de altura, forte, cheio de armas, com uma espada na mão, porque o gigante tinha sua espada, porque os filisteus dominavam a arte do ferro, e Davi, um garoto, franzino, para enfrentar aquele homem daquele tamanho. Deu para entender, sim ou não? Então, o rei Saul deu para ele a própria armadura, porque os outros não tinham. Ninguém mais tinha armadura ou espada, mas o rei tinha. Então deu na mão de Saul, de Davi. Só que Davi, ele não conseguiu se mexer porque era muito pesado. Aquela armadura toda era algo muito pesado para ele. Então o que ele fez? Tirou aquela armadura, deixou a espada de lado e foi contra o gigante apenas com o quê? Uma funda e quantas pedras? 5 pedras. Imagina você, Davi indo para a batalha contra um gigante muito bem armado, e ele apenas com uma funda e 5 pedras. Loucura total. Sim ou não? Mas o que Davi tinha que o filisteu não tinha? A fé. A fé. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa ferramenta da fé. Deu para entender? Você vê que assim também trabalha o diabo hoje. O diabo não quer que a pessoa use as ferramentas que Deus deu para ela, as armas que Deus deu para ela para vencer o diabo. Porque o diabo sempre foi e sempre será contra a família. Deu para entender? Por isso que você vê no mundo muitas modas que vão surgindo todos os dias, moda, esse modismo, que a pessoa, por exemplo, casa e descasa, quer ficar só amigada, fica um tempo, aí entra no relacionamento, não dá, depois vai para outro, e depois vai para outro, aquela história do ficar, vou ficar com fulano, ficar uma noite, né? E fica ali uma noite, 2 noites, um período, mas nada dá certo. Deu para entender? O diabo vem criando, e o diabo usa
os meios de comunicação, usa a internet, usa inclusive os famosos, né? As supostas celebridades. Você vê que a maioria deles são frustrados na vida o quê? Sentimental, amorosa, familiar. Não digo todos, mas a maioria é. Por quê? Porque entram num relacionamento errado e tentam ali, tentam aqui. E o diabo trouxe aquela ideia que o casamento é uma instituição que falida, e hoje as pessoas, os jovens, não querem casar. Tem jovens que não querem casar. Deus me livre, ele fala. Não quero casar. Por que não quer casar? Porque o diabo incutiu na mente das pessoas essa mentalidade, esse pensamento. E a pessoa, ela não consegue, quando eu falo agora, eu falo daqueles que estão na igreja, na fé, não conseguem usar as armas, porque o diabo vai criando essa coisa, esse modismo, e muitos que estão na igreja vão absorvendo isso. Muitos que estão dentro da igreja acabam absorvendo esse modismo, ou essa cultura que o mundo oferece, que na verdade é o próprio diabo. Deu para entender sim ou não? E o diabo não quer que você use as armas que Deus lhe deu, porque se você usar a arma certa, a ferramenta que nós temos ensinado, sim ou não? Todas as quintas-feiras temos ensinado as ferramentas. Então o diabo não quer que você use essas ferramentas. Então ele vai criando situações. Ele cria situações para que você deixe de usar essas ferramentas. Você quer ver uma ferramenta que muitos deixam de usar? Qual é? Inteligência. Quando a gente fala de inteligência, a gente fala de quê? Amor. Porque quando se fala de amor aí fora, a pessoa relaciona ao quê? Ao sentimento, ao coração, não é isso? As canções de amor sempre envolvem o quê? Os fados, aqui em Portugal, é aquele amor choroso, sim ou não? E aquela melancolia. Quem já ouviu um fadozinho? Tem gente que não gosta. Quem gosta de um fadozinho? Não é pecado. Só que você sabe que esses fados, essas músicas chorosas e melancólicas despertam o quê? A inteligência ou o sentimento? E a pessoa está lá frustrada de um relacionamento que não deu certo, e está lá o fado a tocar, a cantar lá, e a pessoa começa a chorar lembrando do relacionamento e entra em depressão. Olha a arma do diabo. Olha como é que o diabo trabalha. Porque a inteligência, quando a gente fala de inteligência, que inteligência é essa? É quando você fundamenta a sua vida em tudo, e também a sua vida amorosa, sentimental, na palavra de quem? Na palavra de Deus. Quando você usa esse amor inteligente, você não entra em um relacionamento errado. Você não vai entrar, não vai ser aquela história, amor, o quê? A primeira o quê? A primeira vista. Que as pessoas, elas se iludem. É assim, ó. Aí, imagina que a Flávia, eu não conheço a Flávia, aí eu venho, tal. Aí, Flávia, segura isso aqui. Imagina que isso aqui são livros da faculdade. Vem mais para cá para verem. E o livro da faculdade, aí eu vou, aí você deixa cair. Aí, pá, caiu. Aí, peraí. Aí olha para mim. Aí sai aquela musiquinha. Vocês entenderam? Esse amor é um amor burro, porque você vai se apaixonar por uma pessoa que de repente não é a pessoa certa para você, é a pessoa errada. E o diabo sabe disso e colocou exatamente aquela situação naquele momento para que você, o Brad Pitt fedorento. É verdade. E você se apaixona por aquela pessoa e se deixa levar pelo quê? Mas você nem sabe o passado dessa pessoa, quem é essa pessoa, e fica morrendo de amor, de paixão por aquela pessoa, mendigando o amor daquela pessoa. Isso é inteligência? Isso não é inteligência. A inteligência do amor está exatamente na palavra de Deus. Você colocar Deus em primeiro lugar, e é Ele quem vai mostrar e vai dar a direção certa. Amém? Você deixa de lado a ansiedade, você deixa de lado as preocupações, você deixa de lado, amanhã eu já tenho 30 anos, eu já tenho tantos anos, vou ficar para a titia.
Vou ficar, aqui em Portugal também se fala, ficar para titia? Vou ficar para titia, ai meu Deus do céu. Ah, mas eu já tenho tantos anos, e agora? Calma. Deus não sabe das suas necessidades? Você não entregou sua vida para Ele? Ou não entregou? Se você entregou, confie nele. Confie que Ele vai colocar na hora certa a pessoa. Primeiro resolva o seu problema com quem? A sua vida com Deus. Primeiro você tem que nascer de novo. Primeiro você tem que receber o Espírito Santo. Primeiro você tem que buscar a Deus. Está bem com Deus. Estou bem com Deus? Pronto. Se eu estou bem com Deus, eu não tenho que temer. Na hora certa, no momento certo, Deus vai abençoar. Falei muito. Foi mesmo. Nem sei se deixou alguma coisa para me falar. Fala aí. Boa noite. Então, sobre o amor inteligente que você estava falando, às vezes essa pessoa, quando vê a gente falando aqui, ela pensa assim, isso aí é mais para aquela pessoa que é jovem, que está começando agora, que é muito levada pelo sentimento, que quer realmente esse amor à primeira vista, o conto de fadas. Mas o que nós temos visto ao longo dos anos é que muitas pessoas dentro da igreja, e já em idade, e já que foram casadas, e já que tiveram relacionamentos, estão a tomar decisões com base no sentimento. E mesmo dizendo-se, conhecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque por causa dessa frustração, por causa desse sentimento que ainda está dentro dela, e esse pensamento, porque dentro da igreja, qual é a moda que o diabo pode lançar dentro da igreja? Lá fora pode falar assim, você vai ficar para titia. Mas dentro da igreja é você olhar para o lado e falar, aqui eu não estou encontrando ninguém. Então, o diabo ele vai começar a colocar outros pensamentos. Eu já estou lutando, falando da família, eu já estou lutando pelo meu filho, mas fulano, o filho dela também ainda não veio para a igreja. Será que o meu filho vai vir à igreja? Então, o diabo ele começa a colocar os pensamentos de dúvida, os pensamentos de frustração. E aí, nesse pensamento, ela deixa de focar na palavra de Deus, naquilo que ela está precisando resolver na vida dela, e aí ela vai tomar as decisões erradas. Então, a gente vê muitas pessoas já maduras entrando em um casamento fracassado. Porque ela não analisou primeiro ela mesma, a vida dela. Ela olhou para o sentimento, a necessidade dela. Então, se você está aqui, você já foi casado, casada, divorciada, viúva, cuidado. Porque a gente já viu muita gente tomar um passo e, às vezes, aquele passo que deveria ser o passo do acerto, porque ela está dentro da casa de Deus, se tornou o passo do erro. Porque ela não usou a fé inteligente. Então, ela vai entrar em um relacionamento com uma pessoa que vai fazer ela sofrer para o resto dos seus dias. Então, eu passei por isso dentro da igreja. Né? Dentro da igreja, eu ia começar do início, mas eu vou começar já do meio para o final. Mas dentro da igreja, já com a minha vida espiritual arrumadinha, já era de Deus, já era obreira, já tinha o Espírito Santo, desejo de ganhar almas, minha vida limpinha, já estava liberta dos problemas do passado, da mágoa do meu pai, do problema de maldição hereditária. Minha vida já estava arrumada, minha vida espiritual. E dentro da igreja, um ex-namorado, naquela época, apareceu, do nada. Do nada, quando a minha vida já estava toda arrumadinha, ele aparece. E o diabo... Não tinha me conhecido ainda. Não tinha conhecido. E o diabo, ele não pegou um outro ex-namorado, um outro que passou rápido. Ele pegou aquele que tinha sido mais, vamos dizer assim, encantador, mais fixo. Mas que eu não. Não, na realidade lá. Na realidade lá. Então, de uma família cristã, ele era de uma família cristã, a família dele toda da igreja, de boa condição, de estudos. Uma pessoa assim, vamos dizer assim, no cabide, direitinho. E ali, assim, eu ainda não tinha ficado balançada, mas uma pessoa dentro da igreja falou assim para mim, ai, você é muito boba. Se fosse eu. Porque você pode lutar por ele.
Porque ele vinha para a igreja e ele sentava atrás de mim. Ele, olha, eu vim assistir a reunião, porque eu quero voltar. E eu vou vir para a reunião. Já que você está na igreja, eu venho para a sua igreja. E aquilo ali começou a mexer comigo, mas eu ainda estava firme. E aí veio essa palavra. Essa palavra, não, se fosse eu, minha querida, eu já ia lutar logo por ele, ia casar com ele, já dá tudo certo. Então, vê lá, luta por ele, quem sabe vai dar certo, e aí você não fica sozinha, tem tanta gente aí sozinha. E aquilo mexeu comigo depois, aquela palavra dentro da igreja, começou a mexer comigo. Mexeu, mas eu fiquei calada, não falei com ninguém, fiquei calada. E ali... mas eu buscando a Deus, meu Deus, qual é a tua vontade, qual é a tua vontade, até que eu falei com uma pessoa, que foi a minha mãe na época, sábia, uma pessoa sábia, que desfez aquele pensamento, aquela emoção, porque o diabo, ele trouxe uma emoção para mim, e ele ainda fez o que? Ele validou a emoção na boca de alguém que estava onde? Dentro da igreja. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Ninguém aqui tem 15 anos. 15 anos. Todos aqui têm muito mais de 15 anos. Ela só tinha 15 anos. Quantos anos? 15 anos. Ela podia realmente ter se deixado levar pelo quê? O que uma menina de 15 anos sabe fazer? Nada. Sabe da vida? Nada. Ela podia realmente ter sido levada pelo quê? Pelo sentimento. O que não deixou ela ser levada pelo sentimento? A mãe, que foi usada por Deus, mas principalmente quem? O Espírito Santo. Porque eu já conheci outras jovens que passaram por algo semelhante e na primeira oportunidade se enveredaram num relacionamento errado e até hoje estão a sofrer. E você falando do Espírito Santo, eu lembro disso assim muito claro, que embora naquele momento eu balancei, mas Deus, ele sabia que o meu desejo era agradar a Deus, era servir a Deus. Então o diabo, ele estava ali, feito ali todo um cenário, romantizou tudo, escolheu a pessoa certa, validou esse sentimento através de alguém que estava dentro da igreja, supostamente, mas a minha fé era bem firmada, e eu era obediente à palavra de Deus. E a gente vai entrar muito falar sobre a palavra de Deus, e lá na palavra de Deus fala, né, que os filhos têm que honrar quem? Os pais. E eu ouvia muito a minha mãe. Então a minha mãe, quando ela falou comigo, falou, não, minha filha, Deus fez a sua vida uma nova vida. Isso aí faz parte do seu passado, não dê ouvido. Deixa eu só abrir aqui um parênteses. A mãe dela estava na igreja, era membro da igreja, era liberta, naquele período era liberta. Tinha o Espírito Santo. Deu para entender? Mas a minha mãe me deu um conselho, por exemplo, já aconteceu aqui de uma jovem, que hoje está casada. Os pais dela mandou ela viver com o marido antes de casar. Ela não foi por causa do Espírito Santo, que ela queria o quê? Casar, tudo direitinho. Mas os pais, ou a mãe, o pai, não sei, mandou ela viver. Primeiro entrar no relacionamento, tipo, provar, para ver se ia gostar, e depois casar. Esse conselho foi bom? Foi do diabo. Você tem que saber filtrar. Deu para entender? Tem que saber o quê? Não é também, vem alguém te dá um conselho, seja quem for, se joga debaixo do carro. Você não vai se jogar. Você tem que filtrar. Deu para perceber? A mãe dela, naquele momento, foi usada por quem? Por Deus. Mas a pessoa que estava na igreja foi usada por quem? Pelo diabo. Deu para entender, sim ou não? Conclua. Pronto. E naquela mesma noite, a gente conversando, e isso a gente estava conversando indo para a igreja. E eu estava sendo humilde naquele momento para ouvir qual era a vontade de Deus, que eu falei para ela, mãe, eu estou começando a ter esse sentimento, e era uma coisa que eu não tinha, estava começando. E ela falou, não, minha filha, porque Deus fez a sua vida uma nova vida, e o passado é passado. Deus tem para você algo que vai vir dele, um rapaz que vai vir dele. O que aconteceu no dia seguinte? E naquela mesma noite, não foi no dia seguinte, foi naquela noite, a gente subindo para a igreja, reunião de sexta-feira. Foi na mesma noite? Foi na mesma Melhor noite, ainda. Sexta-feira, libertação. Meu esposo estava lá na frente da igreja, minha mãe nunca tinha visto, lá quietinho, na frente da igreja, tinha acabado de chegar. Aí ela olhou e falou assim, tá vendo ali?
ali está um rapaz que poderia ser para você. Ou seja, ela viu um homem de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa com o Espírito Santo. Então, porque a minha fé estava bem firmada, a minha vida já estava arrumadinha, eu não caí nesse laço do diabo. Eu não caí no laço do diabo. Então, você tem que ter muito cuidado. Porque o diabo ele vai fazer várias situações. Como eu já vi pessoas dentro da igreja que tomou a decisão errada, já sendo passado por um relacionamento, casada há muitos anos, divorciada, entrar no relacionamento errado por causa do sentimento e sofrer. Então, tenha cuidado, cuidado com aquilo que o diabo ele vai lhe apresentar. Então, a sua fé tem que estar bem firmada na palavra.